Seu Ovídio, primeiro, muitíssimo obrigado pela presença. Eu queria que o senhor começasse contando um pouquinho sobre a sua infância. Como era o Ovídio criança? Bem, eu vejo assim, quase na maioria das crianças que nasceram na década de 50, 60, não foi assim muito diferente a infância das crianças. Eu tive uma infância até razoável, por morar na fazenda e as fazendas naquela época não tinha recursos nenhum. E a gente nasceu na roça e todas as crianças que nasciam na roça não tinha assim muito o que fazer. Brincadeiras, lazer, era tudo limitado. Os brinquedos, né, eram os nossos pais que faziam. E eu tive uma infância até razoável, porque como meus pais trabalhavam na lavoura de café, começou com lavoura de café e plantações de cereais, e eu fui crescendo e vendo meu pai trabalhar, meus irmãos mais velhos, e eu tinha sempre a curiosidade, crescendo, em aprender alguma coisa na minha vida. E com 7 anos de idade comecei na escola, mas tinha que trabalhar na roça. Eu fazia um período na escola das 7 ao meio-dia, e eu chegava em casa, eu ia para a roça, levava o café para meus irmãos, meus pais, e depois eu já ficava trabalhando, porque naquela época crianças com 8 anos, 7, 8 anos já trabalhava na roça. Hoje, infelizmente, né, nem com 17 anos não trabalha mais. É proibido trabalhar. Mas aí à tarde nós chegávamos em casa e eu gostava muito, tinha um hobby de caçar, pescar, e a caça naquela época era liberado. E a gente pescava, caçava, brincava com futebol no campinho improvisado. E aí a gente foi crescendo nessa toada, como diz, sempre como caipira da roça, e sempre me orgulhei de ser um caipira da roça, que nós chamávamos de pé vermelho, né? Que mora na roça é o pé vermelho. Isso daí a gente foi aprendendo muita coisa. Meu pai trabalhou na roça até o último dia da vida dele, faleceu com 76 anos, e a gente foi tendo uma vida assim, boa até, mas sem aprender o que nós aprendemos hoje, sem ter os recursos, né? Era muito difícil, em muitas coisas nós tínhamos dificuldade. O transporte não é como hoje, né? Era tudo a pé, quando não a cavalo, de charrete, e nada diferente do que o meu colega lá, o Pedro Pinotti, né, assistiu o vídeo dele, ele falou. Então eu vejo assim, as crianças da década de 50, 60, teve uma vida assim, sabe, razoável. Eu li a sua biografia, seu Ovídio, e esse registro diz que o senhor nasceu em Catanduva, né? Então a gente está falando dessa sua infância lá. Queria saber o que o senhor tem de memória afetiva dessa época, uma comida que o senhor se lembrava. O senhor falou que levava o café para os seus irmãos na roça. Você se lembra o que o senhor pensava muitas vezes esses caminhos? O que o senhor visualizava como um sonho da fase adulta, por exemplo? Na verdade, a gente sonho mesmo de ser alguma coisa, pelo fato da gente ser assim muito simples, família humilde, nem tinha muito, né? Porque a gente só pensava que o fim nosso, chegando à idade, nós ficaríamos na roça, né? Até o fim da vida. Então não tinha muito sonho. Mas eu gostava muito de futebol desde criança, eu sempre gostei de brincar com futebol. Então eu sonhava um dia ser um jogador de futebol realmente. Mas eu nasci numa fazenda, na região de Catanduva, e uma fazenda até muito grande, onde lá eu nasci, nessa fazenda, ficamos muitos anos. Depois mudamos, fomos para a cidade, voltamos para a fazenda, porque nós trabalhávamos como meieiro de café, que chamava naquela época. E o meieiro de café, ele sofria muito, porque tinha safra e antissafra.
E tinha um ano que dava bastante café, e tinha outro ano que não dava nada. E o ano que era fraco da colheita de café, nós voltávamos para a cidade. Então meus pais e meus irmãos mais velhos trabalhavam, como chamavam naquela época, de pilão, boia fria, né? Boia fria porque levava comida cedo para comer e almoçava 8h30, 9 horas da manhã e ainda comia a comida fria, por isso chamava boia fria, pilão. Mas eu tenho algumas lembranças interessantes, porque com 11 anos de idade, eu nasci em 1951, nessa fazenda, e nessa ida para a cidade e retorno para a fazenda, eu fui adquirindo alguma curiosidade, isso era muito importante. E nós éramos bastante garoto, na idade de 10, 11, 12 anos, 13 anos, e eu estava com 11 anos, e na idade de 11 anos, estava sendo comentado muito sobre a Copa do Mundo, se falava muito sobre a Copa do Mundo. E nós, como já estava brincando com futebol, nós queríamos aprender mais sobre o futebol. Isso era uma coisa que ficou muito marcada na minha vida. Eu tinha curiosidade, eu queria aprender a jogar futebol. E nós não tínhamos professores, nós não tínhamos um técnico, ninguém que ensinava. Meu pai sempre jogou futebol e o meu irmão mais velho também jogava. Então nós íamos assistir. Mas, às vezes, eu deixava eles jogando futebol e eu ia caçar, porque eu gostava muito de caçar. Era liberado, né, naquela época. E aí, nesse ano de 62, aí veio um convite para as crianças daquela fazenda, ir até uma escola, onde nós havíamos estudado também, que lá ia passar a Copa do Mundo, que ia jogar Brasil e Tchecoslováquia. Até o Brasil ganhou de 3-1, foi bicampeão nessa época, e eu fiquei curioso. Aí eu perguntei, mas como que é assistir? Como que é televisão? Então tudo era novidade para nós, né? E nós ficamos curiosos, saber como que era. E aí um rapaz lá falou assim, a televisão é 14 polegadas, e é preto e branco, e os jogadores tudo pequenininho. Então nós começamos a dar risada, né? Para os jogadores tudo pequenininho. Então todo mundo ficou curioso. E nós juntamos lá no 8, 10 molecada do nosso porte, e nós fomos. Aí chegamos lá 4 quilômetros a pé, nós andamos para ir até lá. Então a gente, molecada, você vai brincando, vai chutando areia um no outro e tal. Aí chegamos lá 2 e pouco da tarde, se não me falha a memória. Aí o diretor chegou lá e falou, senta todo mundo no chão. Não tinha banco, não tinha cadeira, não tinha sofá, não tinha nada, senta todo mundo no chão. Aí aquela televisãozinha, 14 polegadas, preto e branco, e falou, daqui a pouquinho vai passar o jogo. E começou, e todo mundo ficou quietinho, né? Tudo curiosos, né? Querendo saber como que era o jogador, como que era o jogo, como que ia ser. E nós torcendo para o Brasil, sem entender praticamente nada, torcendo para o Brasil. E de fato, o Brasil foi campeão, ganhou 3-1 da Tchecoslováquia, eu me lembro muito bem. E aquilo despertou o interesse em mim do futebol. Despertou uma curiosidade, queria aprender mais, querer fazer aquelas jogadas que os jogadores fizeram no campo, no jogo e tal. E nós voltamos assim para casa, até correndo, para ir no campo lá, que nós havíamos improvisado, para jogar e tentar fazer aquelas jogadas. Isso ficou muito marcado na minha vida. E depois eu continuei brincando, aí entrei em algum time melhor lá, com 14, 15 anos, e continuei jogando futebol. E desde essa idade, 9, 10, 11 anos que eu jogava. Então a coisa ficou muito marcada isso daí em mim. E jogava bem ou era perna de pau? Eu no começo era bem perna de pau, porque eu não sabia o que era posição, né? Eu só via as pessoas jogarem, eu não sabia. Depois fui aprendendo. E por sinal, com 17, 18 anos já jogava bem, me tornei um centroavante goleador, né? E sempre joguei de centroavante, ponta direita. E jogava bem, bem mesmo. Eu só não fui para um time da elite na época, porque nós não tínhamos recurso, não tinha pessoas que se interessavam, né, pela gente, olheiro, como tem muitos hoje, né, olheiro, que fica aí vendo quem que joga bem e tal, para levar para um time melhor. Naquela época não tinha isso, era difícil. Perfeito. O senhor já começou a falar de um assunto que eu ia abordar, que era a sua juventude, né? A gente falou daí da fase da infância, mas eu queria entender agora um pouco mais da juventude. Me conta
como foi essa sua juventude? A juventude foi boa. Eu me lembro bem que ainda na década de 60, 68, 69, se não me falha a memória, teve uma época muito difícil para a gente, porque a gente morava na roça, e o meio de locomoção era muito difícil. Então, nós não tinha carro, não tinha bicicleta, andava a cavalo, charrete, né? E teve uma época que deu uma seca muito grande, e foi uma época que financeiramente judiou muito dos que moravam na roça, os agricultores, sofreram muito, eu me lembro muito bem, ficou muito marcado na minha vida, isso aí ficou marcante mesmo, mas nós superamos, ficou 6 meses sem chuva, não havia como plantar, como colher também, e houve uma grande dificuldade. Mas depois Deus mandou chuva e foi uma coisa muito graciosa de Deus e a gente superou isso daí. Mas eu sempre fui uma pessoa extrovertida, eu sempre fui brincalhão. Na verdade, eu já falei para várias pessoas, eu nasci para ser palhaço, na verdade, porque eu gostava de contar piada, eu bem extrovertido, brincava, mesmo uma pessoa simples, humilde, né, que eu sempre fui. Eu brincava com as pessoas velhas, pessoas mais novas, criança, mulher, moça, não tinha diferença nenhuma, e sempre fui uma pessoa assim alegre, e adquiria com tudo isso muita amizade, eu tinha muita amizade, muita gente gostava de mim, me chamava para passear, para visitar famílias, que às vezes tinha moça lá bonita lá, eles queriam namorar e me convidavam para ir, eu já ficava de olho em alguma também, foi uma juventude boa. Era muito namorador, seu Ovídio? Dos 17 anos até os 21 eu fui bem namorador, sim. Perfeito. As moças que me paqueravam. Eu fui ler também, digo, a tua biografia, e aí eu vi que o senhor, em 78, começa, vamos dizer assim, a sua relação com a cidade, né? O senhor muda para cá, tal. Queria saber um pouco de como foi isso, qual era a sertãozinho que o senhor encontrou. Quando o senhor chegou aqui, o que de mais impressionante assim te impactou? Na verdade, eu com 20 anos, nós saímos da roça e fomos para a cidade. Aí meus pais já acharam melhor, porque os meus irmãos já estavam, um já tinha saído para trabalhar fora, e o outro já estava indo para o casamento, então estava diminuindo a família e ficava difícil para continuar na roça, fazer o trabalho que nós fazíamos. E mudamos para a cidade, pagar aluguel, que não era fácil, e eu consegui um trabalho numa firma que chama Cocan, fábrica de café solúvel, e eu já tinha começado a frequentar uma igreja evangélica, por sinal, Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida, né? Minha mãe havia sido curada na igreja, que ela sofria 30 anos de dor de cabeça, e nada resolveu o problema dela, e ela foi a convite de uma vizinha e recebeu esse milagre de Deus. E eu era paralítico desse braço esquerdo, não tinha movimento, e ela sempre falava para mim, falava, vamos lá na igreja que Jesus vai te curar, como ele me curou. E eu nunca, para a verdade, eu não gostava de igreja, nunca gostei de crente, nunca gostei de religião, eu queria ter a minha vida, como muitos querem ter a vida particular dele, né? E eu não sabia que a vida com Deus era tão boa, como eu cheguei a saber como ela é boa. E eu acabei indo e fui curado milagrosamente no meu braço, Deus me devolveu os movimentos normais no meu braço esquerdo, e aquilo me chamou minha atenção de uma forma assim que tocou muito em mim. E aí eu arrumei serviço nessa firma, nessa Cocan, fábrica de café solúvel, eu frequentando a igreja, e eu fui fazendo o estudo de teologia, me membrei na igreja, fui batizado, e eu fiz um curso de teologia, que é uma aprendizagem da Bíblia. Isso daí foi muito importante na minha vida, chamou muito a minha atenção. E muita coisa da minha vida foi mudando, quer dizer, tinha coisas que eu fazia, já não ia fazer mais, porque eu sabia a minha limitação em muitas coisas. E Deus fez uma obra maravilhosa mesmo na minha vida, porque eu com 23 anos me casei, e depois eu formado já era um auxiliar do pastor na igreja, e eu fui nomeado depois, trabalhei mais um tempo na Cocan, mais uns anos, até 27 anos, e com 27 anos eu vim para Sertãozinho.
eu, minha esposa e o meu filho Adriano, que tinha 3 anos de idade, e nós viemos para Sertãozinho para abrir uma obra. E começamos aqui um trabalho educativo, como um educador cristão, religioso. E Deus foi abençoado, fui muito bem recebido na cidade, pelas autoridades, tenho muita lembrança muito boa. O prefeito na época era o finado Dr. Trigo, me recebeu muito bem, me deu um abraço que eu nunca vou esquecer na minha vida, desejando boa sorte para mim. Eu fui recebido também pelo juiz, Dr. Alcides, que não esqueço o nome dele. Ele saiu do gabinete dele, veio até na porta, me deu um abraço carinhoso e disse, olha, boa sorte também para você. E o promotor também de justiça, então pelas autoridades. Então eu vi que eu tinha sido muito bem recebido na cidade para poder impor aqui um trabalho religioso, sendo um educador cristão e trazer a paz, trazer a alegria para as famílias, né? Que esse daí foi o trabalho que a gente aprendeu dentro da Sagrada Escritura. E nós começamos o trabalho aqui no dia 17 de janeiro de 1978, adquirindo muita experiência, conhecendo. A cidade tinha apenas 40 mil habitantes naquela época, um povo maravilhoso, um povo simples, humilde. Me adaptei e estou aqui até hoje. E por que Sertãozinho, Sr. Ovídio? Então, como eu tinha feito um curso de teologia, depois eu terminei uma outra faculdade teológica e eu aprendi muita coisa da Bíblia. E o Conselho Nacional de Diretores daquela entidade religiosa achou por bem me enviar para Sertãozinho, porque era uma região que ainda não tinha o trabalho. Entendi. Não tinha o trabalho. E poucas pessoas se interessavam em vir aqui, porque era uma cidade ainda pequena, de 40 mil habitantes. E as pessoas que se formavam na época queriam ir numa cidade que tinha 100 mil, 200 mil habitantes. Eu, humildemente, aceitei vir para Sertãozinho. E é onde Deus realmente me usou para fazer um grande trabalho religioso aqui na cidade. Perfeito. Sr. Ovídio, vamos dar um salto na história e falar sobre política agora? Queria saber como que surgiu o interesse do senhor por esse assunto. Bem, a política, na verdade, nunca foi o meu forte. Eu entrei na política em 88, né? Foi a eleição. Tinha bons candidatos, pessoas que a gente já tinha amizade, que a gente conhecia. Na verdade, foi mais para ajudar a eleger o prefeito, porque já era amigo da gente, a gente tinha bastante contato com ele, eu posso falar o nome dele. Claro. Dr. Antônio Mussa Filho, e uma pessoa maravilhosa, sem dúvida algum, um grande amigo meu. E nós entramos, e interessante que a igreja, eu até pensava que a igreja, o povo, né, os membros, não ia aceitar de que eu realmente entrasse na política. Mas eu entrei mais, foi também para adquirir experiência, para saber como que era a política, como que funciona a política, como funcionava a amizade, a confiança, o que era, o que não era, né? Então foi mais para adquirir uma experiência. E, por sinal, eu ganhei. Eu fui o segundo mais votado do PDS na época. PFL, aliás, PFL. Eu fui o mais votado. Primeiro foi o Antônio Davi, depois fui eu. E foi uma história assim, muito bonita. Ganhamos a eleição e trabalhei como vereador. Justamente na minha gestão foi quando nós fizemos a lei orgânica e o regimento interno. Trabalhávamos até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, fazendo a lei orgânica e o regimento interno. E adquiri muita experiência. Tive bons amigos, foi uma Câmara maravilhosa. Com o presidente Antônio Davi, foi o presidente, os primeiros 2 anos, e a gente foi aprendendo. E depois, nos 2 últimos anos, aí o Nanico ganhou para presidente e eu fui o vice-presidente também. E terminamos a nossa gestão, eu posso dizer, até satisfeito. Fizemos uma gestão muito boa, o prefeito também fez um trabalho muito bom. Nós trabalhávamos unidos, isso era muito importante, e foi muito bom. Só que eu não continuei mais na política, primeiro que não era o meu forte, segundo que não dava para conciliar a política com o trabalho da igreja.
porque era muita coisa na política. Nós trabalhávamos mesmo, né? Ficávamos no gabinete o dia todo, às vezes até parte da noite. E eu vi que não dá para conciliar a igreja com política. No meu caso, né? No meu caso. Até porque eu era o pastor titular da igreja. Então eu resolvi não sair mais candidato à política e pensando se futuramente eu lançaria um outro candidato que poderia trabalhar beneficiando o trabalho religioso da cidade, não somente a nossa igreja, mas as demais igrejas da cidade. Mas foi um trabalho até muito bom, adquiri muita experiência como político. Era uma outra seara que eu queria entrar, que é essa relação política e religião, né? Que o senhor falou em algum momento aí que o senhor queria sentir, né? Como era isso junto aos seus pares e tudo mais. Hoje a gente ainda continua com essa discussão, né? Da importância da política com a religião e outra ala que questiona isso. Eu queria saber do senhor como que foi qual a análise que o senhor fez desse período, dessa relação, se foi útil, se o senhor em alguns momentos ficou em alguma situação embaraçosa, porque são dois terrenos muito sensíveis, né, seu Ovídio? Realmente, você tem razão, uma boa pergunta, porque eu sempre fui uma pessoa que eu trouxe comigo e levo comigo a seriedade. Eu sou uma pessoa simples, humilde, mas eu não gosto de mentira, eu não fico em cima do muro, eu sou uma pessoa que gosta da verdade. E eu vi que realmente tinha alguma coisa que não batia bem com a política, que às vezes eu tinha que mentir, eu tinha que usar falsidade, isso não fazia o meu tipo, vamos dizer assim, né? E, então eu acredito que se a pessoa realmente tem um chamado de Deus para ser um pastor, educador cristão, trabalhar com a comunidade, levar a bênção de Deus, eu acredito que se ele tem esse chamado, ele não deve misturar com a política. Perfeito. Eu li também na sua biografia que o senhor teve 534 votos quando o senhor foi eleito, e eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa responsabilidade de representar não só essas 500 pessoas, mas como foi o trabalho de um modo geral. E aí eu também, assim, até para um título histórico, que o senhor contasse para a gente qual que era, assim, os bastidores da Câmara daquele período, quais eram as principais discussões que a galera tratava. O senhor falou do regimento interno, a gente esteve aqui nós estivemos aqui com o Oswaldo Pontes. Ele também falou da importância disso, né? Um documento aí que serve para balizar todos os trabalhos do Legislativo. Queria que o senhor entrasse nessa seara toda e fizesse uma grande avaliação de tudo isso. Primeiro que esses 500 e poucos votos que eu tive, foi difícil, não foi, porque dado o trabalho que eu vinha fazendo na igreja, um trabalho bem carismático, e levando a verdade às pessoas, família, eles adquiriram em mim, jogaram em mim, lançaram sobre mim uma confiança de que realmente eu, como político, poderia ajudar em outras áreas da vida deles. Eu fiquei muito feliz pelo número de votos, né, que eu tive, foi muito bom na época. E sobre os bastidores, realmente a gente tinha bastante diálogo com a oposição, e era uma oposição, mas na verdade não eram inimigos, nós não tínhamos inimigos, nós tínhamos companheiros, adversários às vezes, porque estudávamos muito bem quando nós fazíamos projeto. Então a gente nos bastidores, a gente conversava com aqueles adversários da oposição sobre o projeto que a gente ia lançar. Eu tenho vários projetos, indicações, tem muitas indicações que a gente fez, e realmente eles estavam com a gente, porque isso beneficiaria aqueles que votaram em mim, aqueles que não votaram em mim, porque essa era a nossa intenção, fazer um trabalho em conjunto. Quando eu entrei como vereador, era fazer um trabalho em conjunto, que beneficiaria os munícipes da nossa cidade, que eles ficariam felizes. E nós, juntamente, os vereadores mais o prefeito, realmente fazíamos esse tipo de trabalho. Os bastidores foi até bom, pessoas de confiança, infelizmente muitos já partiram, né? Pessoas que realmente ligavam para mim em casa,
ou que se chamava de pastor, outro me chamava de reverendo, outro pelo nome, no sobrenome Crevelari, e a gente atendia prontamente e estudava sobre os projetos que eles iam colocar, que iria ser benéfico à cidade. Eram uns bastidores muito bom mesmo. Perfeito. O senhor Ovídio, eu queria, ainda no campo da política, mas ampliar um pouco mais essa reflexão. O senhor foi vereador num período que a gente passou aí nos primeiros anos do processo da nossa Constituição, né? Então, era um assunto que estava ali bem ainda latente para as pessoas. Como que o senhor avalia esse movimento do Brasil e fazendo um alinhamento, vamos dizer assim, com a cidade de Sertãozinho nesse período? Sertãozinho evoluiu muito, né? Porque quando nós entramos aqui tinha aproximadamente 40 mil habitantes e realmente nós passamos um período assim até difícil, não somente nós aqui, o estado todo, o Brasil, administrativamente falando. Então não foi fácil para nenhum de nós, porque nós às vezes tínhamos planos, projetos, mas nós não podíamos resolver aquilo que cabia ao governador do estado, nós não podíamos fazer algo que podia resolver o problema do Brasil, porque tinha o presidente, mas veio evoluindo muito. Naquela época até não era muito difícil ser vereador, não era difícil ser prefeito, mas o trabalho sempre foi um trabalho que chamava muita atenção dos administradores, porque ser administrador não é fácil, como muitas pessoas pensam. Olha, eu vou me candidatar a vereador porque hoje o vereador está ganhando tanto. Não é isso que o candidato tem que pensar. Ele vai ganhar tanto, mas ele tem que fazer jus o salário dele no trabalho. Então, nós não ganhávamos aquele salário que talvez hoje estão ganhando, que não sei quanto está ganhando hoje. Mas nosso salário é tão pequeno, mas nós fazíamos jus o salário que nós ganhávamos. E procurávamos administrar, até fazer algo que talvez o governador do estado não ajudava o município, e nós lutávamos, batalhávamos para poder fazer aquilo que realmente estava no nosso coração para fazer. De volta para Sertãozinho, como que o senhor avalia hoje, né, passado tanto tempo depois, aquele Ovídio vereador? Que nota que o senhor daria para ele? Olha, hoje eu daria nota 10 para aquele vereador, porque não é me vangloriando, mas eu dava um atendimento muito preciso à população, de modo geral. Até aqueles que não tinham votado, que não sabia, né? Já era sabido mesmo por mim, que ele não tinha votado em mim, e eu acolhia no meu gabinete com aquele amor e aquele carinho. E o Ovídio, vereador daquela época, ele fez um trabalho que chamava a atenção muito das pessoas, porque eu não tinha preguiça de trabalhar, eu não tinha preguiça de sair da minha casa. Às vezes eu recebia uma ligação no meu telefone na época, para ir no bairro, para ver alguma situação. Eu ligava para o prefeito, falava: doutor Amusso, eu tenho um problema assim, assim e tal. No dia seguinte ele falava assim, ligava para mim no meu gabinete, falava: passe daqui, da prefeitura, eu vou com você. Então, nós tínhamos um trabalho assim muito bom, sabe? Então, o Ovídio, vereador, eu dou nota 10 para ele. E tem alguma mágoa na política daquele período? Olha, eu não tenho mágoa nenhuma. Pelo contrário, nós ganhamos muito pouco. O nosso salário era muito pequeno, mas nós fazíamos jus ao salário que nós ganhávamos, até trabalhávamos muito mais. Mas eu não tenho mágoa de ninguém, até porque desde o prefeito, do executivo ao legislativo, duas casas que realmente trabalhavam unidas, e eu saí feliz, deixei muitos amigos, tenho amigos até hoje. Isso é muito importante, quer dizer, não é só você ser vereador, mas você saber da necessidade da população, dos munícipes, saber a necessidade da cidade, o que é benéfico à cidade, e trabalhar. Eu acho muito importante quando tem unidade no trabalho. Quando tem unidade, trabalham juntos, isso daí é para o progresso da cidade. E a cidade assim vai crescendo, vai progredindo, junto com uma boa administração.
Qual que é a parte boa e a parte ruim de estar na política? A parte boa é que você adquire muita experiência e você passa a saber em quem você pode confiar e não confiar, né? Porque existe muita falsidade, principalmente hoje, os dias em que nós estamos vivendo. Essa é uma parte ruim, porque as pessoas às vezes prometem tanta coisa e não cumprem, e a gente sente que a população está sentindo a necessidade de que se cumprisse aquela promessa e não se cumpre. Essa é a parte ruim. A parte boa é adquirir amigos, é você conhecer as leis mais a fundo, é você saber mais sobre os projetos. E hoje nós vivemos um momento difícil politicamente falando. Até eu vejo as dificuldades hoje do vereador, do prefeito, do deputado estadual, federal, senadores, porque me parece, eu senti que eles trabalham mais para si próprios do que para a população. Isso me dói muito. Então essa é uma parte que eu não gostaria de ver isso acontecendo. Eu gostaria que tudo fosse de uma forma diferente, que as pessoas não pensassem só nele, mas pensassem na população. O senhor avalia a política hoje assim como, no seu vídeo? Muitas pessoas que passaram por aqui acabam falando, né? A gente na política você tem que ser um pouco mais sensato, mais razão, menos coração. Há quem diga que a política, as pessoas não estão tão interessadas nisso. Qual é a tua avaliação assim do todo? Estou falando de um modo geral, né? O que eu vejo hoje, no meu conceito, hoje a política, eles têm a política como uma profissão. É uma profissão, eu sou político. Então, eu vejo assim que, avaliando o modo geral, desde do vereador, que é o primeiro degrau da escada na política, até o último, eu acredito que há uma individualidade, não há interesse em ajudar o próximo, não há interesse em ajudar a cidade. Hoje o Brasil está precisando de uma administração diferente do que está acontecendo. Até pelo pouco conhecimento que a gente adquiriu na política, eu vejo que estão deixando a desejar. Há muita individualidade, pensam muito em receber o dinheiro para poder sobreviver, não pensam na população. É o que a gente está assistindo aí em vários canais da televisão. O seu Ovídio, e me fala uma outra coisa que a gente sempre também discute aqui, por favor, é a questão do interesse da população, né? A gente vem notando que nos últimos anos a população em si não tem perdido tempo, vamos dizer dessa maneira, né, sobre esse tema. A gente percebe que as pessoas estão avesso, elas não querem se inteirar muito. O que o senhor atribui a isso? Escândalo, roubalheira. Isso daí tem entristecido muitos eleitores, até bons eleitores idôneos, com grandes conhecimentos na política. É o escândalo. Realmente isso daí intimidou muitos eleitores. A gente está, cada eleição que está passando, a gente vê quantas pessoas estão deixando de votar. Porque o que o eleitor quer? O eleitor quer um político de responsabilidade, um político que fala a verdade, um político que cumpre com as promessas. Isso é muito importante. Então, o escândalo, a roubalheira, isso tudo tem inibido o eleitor de ir até a urna e votar. Ele fica indeciso, ele não sabe por quê. Porque houve muitas decepções, muitas decepções. Quantos deputados federais, estaduais e senadores estão hoje ganhando uma fortuna e o eleitor está aí, como se diz na gíria, chupando o dedo, né, esperando melhoras, e não está acontecendo aquilo que o eleitor esperava que acontecesse. Você acha que a escola peca em não trabalhar esse assunto também, de uma certa maneira, ou não? O senhor acha que tem algum outro caminho que a gente poderia acessá-lo para mudar esse cenário? Eu acho que a escola em si não tem nada a ver com a política. Teria que criar uma escola política, no caso. Pegar professores na área política e criar uma escola política para ensinar realmente o que vai ser candidato a uma eleição, seja vereador, deputado estadual, federal, senador, seja o que for,
e ter uma escola para poder instruir essa pessoa, depois que ele for eleito, a como fazer um trabalho digno, um trabalho que as pessoas vão dizer: esse cara é bom, esse cara aí, ele é nota 10. Isso é muito importante. Então, eu até sou contra nas escolas estaduais, municipais, falar sobre política, porque a escola em si está deixando a desejar no ensino, na educação. Hoje eu estou com um problema sério sobre educação, estou com um problema sério na saúde. Então, está faltando administradores, pessoas que não pensam em si próprios, mas que pensam no povo, que pensam na população. Ô, seu Ovídio, queria que o senhor me contasse, e aí eu estou falando de um modo geral, o que de mais importante a vida te ensinou nesse tempo todo, em várias esferas, né? No seu cuidado com a família, com a sua família religiosa, na política, nas suas questões individuais, enfim. Vem do berço, né? Primeiro eu quero usar a palavra educação. A palavra educação, ela foi uma palavra que realmente me dominou. Eu fui educado por pessoas simples, como meus pais, sempre eu chamando eles como meus irmãos, o pai e a mãe de senhor, de senhora. A educação, isso foi uma coisa muito importante. E dentro dessa educação, a gente veio aprendendo sobre o respeito. É uma coisa que a gente traz com a gente, além da educação, o respeito. O respeito para com todas as pessoas, desde a criancinha até o mais velho. Isso é uma coisa que chamou muito a minha atenção. E a gente, sabiamente, a gente veio aperfeiçoando isso na medida que os anos foram passando, no estudo, na escola, né? A gente estudava em escola particular, era difícil até, mas estudava de verdade. E na escola, a professora não só ensinava a estudar, ler, escrever, como a educação, que os professores na época ensinavam sobre a educação, que hoje não ensina. Isso está deixando muito a desejar. E a gente se formou assim, sabe, dentro desse parâmetro educativo, que isso daí me chamou muita atenção, do qual depois me casei, e os meus filhos me chamavam eu de senhor, chamavam a mãe de senhora, que hoje não se vê mais isso, nessa meninada que vem vindo, essa geração nova principalmente, não se vê mais isso. E eu cresci essa pessoa respeitando o trabalhador. Eu sou até muito agitado no trabalho, já deu para perceber que eu converso, eu sou muito agitado no trabalho, gosto de fazer de tudo na minha vida, até o impossível a gente tenta fazer, para poder alegrar as pessoas, e eu me sinto bem trabalhando, eu me sinto bem a vida que eu vivo. Hoje eu estou com 72 anos de idade, já tenho um pouco de experiência na vida de solteiro, na vida de casado, como pai, como esposo, como avô, né? Tenho 4 netos maravilhosos, me orgulho pelos netos que eu tenho, e como pastor, como educador cristão também, como pregador da palavra de Deus, eu me sinto muito bem. Eu posso dizer que sou uma pessoa realizada. O senhor falou um assunto que me bate de uma maneira profunda, que é essa questão do respeito, e o senhor falou, né, que hoje em dia a meninada, vou usar uma palavra que o senhor usou, não tem mais isso, né, essa questão. O senhor é uma pessoa que acompanhou toda a história. O senhor acha que a gente se perdeu no meio do caminho a não ter mais esse tipo de comportamento, seu Ovídio? Começa pela escola, né? E depois pela proibição dos adolescentes trabalhar. Eu comecei com 8 anos a trabalhar na roça. E hoje o adolescente, o jovem, posso dizer, com 17 anos, 16 anos, não trabalham. Isso daí veio criando algo muito ruim dentro das famílias, porque a necessidade da alimentação, de você ter uma vida melhor, ampliar as coisas de casa, foi se reduzindo pelo fato de não poder todo mundo trabalhar. E a escola, hoje, ela dá um ensino que está deixando a desejar. A gente sabe, porque a gente tem netos hoje na escola, a escola está ruim, está péssima a escola hoje. E o professor, a professora, tem medo de lecionar, tem medo da aula. Por quê? Porque os jovens se tornaram violentos.
Então eu pergunto assim para mim mesmo, mas por que os jovens se tornaram violentos? Porque os jovens hoje, eles estão vivendo uma total liberdade. Eles têm liberdade de tudo. Hoje um garotinho de 12 anos, ele bota o dedo no nariz da mãe e do pai e fala, você não manda em mim, quero ver você relar a mão em mim. Então, a lei está favorecendo esse tipo de pessoa, que a lei deveria dar autoridade ao pai e à mãe, dar autoridade ao professor. Não é espancar, não é bater, não é tirar sangue, mas educar, como eu fui educado. Você entendeu? Então é por isso que a violência vem aumentando cada vez mais nessa idade adolescente. A gente é sabido por todos nós quantos meninos de 12, 13 anos que bateu na professora dentro da classe. Isso é uma vergonha. Na minha época, eu tenho até o orgulho em dizer que eu mesmo já levei reguada na cabeça da professora, e aquela régua de 90 centímetros, por pegar uma bala de um amigo, pôr na boca para chupar em plena aula. Quer dizer, hoje se a professora fizer isso, ela vai presa, na mesma hora ela vai presa. Isso é um absurdo. Quer dizer, é claro que ela não vai poder bater, mas nem educação ela não pode educar mais. Então, e os pais, essas mães novas, né? Eu me sinto bem à vontade para falar isso. Essas meninas que se casam com 17, 18 anos, não tem nada para dar para o filho, porque não teve nada dos pais. Não teve aquela educação. Então, que educação que ela vai passar para os filhos se ela não teve a educação? Que ensino que ela vai passar para os filhos se ela não teve ensino nenhum? Como que ela vai ensinar a criança a fazer a comida, o arroz, o feijão, o almoço, o jantar, se ela não aprendeu nada? Porque tem moça hoje casando com 20 anos, não sabe fazer um arroz e feijão, não sabe passar um café, não sabe fritar um ovo. Isso é uma vergonha. Que na roça, com 9 anos, já fazia almoço e janta, estudava de verdade. É uma vergonha nós sabermos que hoje, menino de 13, 14, 15 anos não sabe a tabuada. E na nossa época, se você não soubesse a tabuada, você ia ficar estudando ela lá, quase a aula todinha, que a tabuada, para você responder para a professora. Então, é até vergonhoso dizer, né? Mas um repórter perguntou para um deputado federal sobre 7 vezes 9, quanto que é? Ele falou assim, puxa vida, fugiu da memória. Olha que vergonha, um deputado federal não sabia quanto que é 7 vezes 9. Então, falta educação, falta ensino. E essa geração que vem agora é pior ainda. Infelizmente, vai piorar se continuar assim. Perfeito. Como eu te disse, a gente está indo para as tratativas finais. E aí, eu queria perguntar para o senhor, no futuro, nem eu, nem o senhor, muitas das pessoas que vão assistir essa entrevista também não estaremos aqui. E como que o senhor gostaria de ser lembrado pelas pessoas que te conheceram? Olha, todos nós que viemos de uma classe humilde, simples, trabalhador da roça, quando a gente desenvolve algo dentro da gente que favorece a família, que favorece a comunidade, a gente pensa em deixar um legado. Então eu, por exemplo, eu quero deixar o meu legado, né? De um bom pai, de um bom esposo, né? De um bom marido, de um bom avô, e quem sabe um bom bisavô. Eu quero deixar o meu legado. Eu quero deixar meu legado também como educador cristão, como pastor, honesto, fiel, transparente, trabalhador, construtor, mestre de obra, entendeu? E que nunca teve preguiça de trabalhar. Eu quero deixar meu legado. Eu quero que amanhã os meus filhos, meus netos, como, por exemplo, meu neto passou numa praça esses dias, e ele leu lá na placa, lá, né? Um projeto que foi nosso, está meu nome, lá o Vídeo Crevelari. Ele chegou todo orgulhoso para mim e falou, vô, eu vi teu nome lá naquela placa. Então eu vi nos olhos dele a alegria em saber que o vô dele já fez alguma coisa. Além disso, eu ainda tenho esperança, se Deus permitir, eu quero fazer muito mais, tanto para mim como minha família, quanto para a cidade. A última pergunta é, qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para as pessoas que vão assistir essa entrevista? Olha, eu quero deixar um versículo bíblico, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não existe nenhuma outra esperança para nós, para a nossa vida melhorar, para nós poder construir, para nós poder acertar a nossa vida e viver uma vida ampla e boa, se Deus não estiver no controle da nossa vida. Então eu faço voto que todos vocês que estão ouvindo, né, esse depoimento, saibam que existe um só Deus, um só mediador, que é o Salvador de nossas almas, Jesus Cristo,
e deixo aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês que vão assistir esse vídeo aí. A gente usa uma expressão aqui rotineiramente, né, nas sessões, aqui também, que é a tal de quebrar o protocolo. O senhor começou a entrevista dizendo que poderia ter sido um jogador de futebol, papapá, e recentemente, ao ser questionado o Papa sobre qual seria o melhor jogador entre Maradona e Pelé, ele ficou com Pelé, e o senhor ficaria com quem? Olha, o Maradona já se foi, o Pelé também já se foi, então vou falar em vida. Eu quero dar meu voto para Ronaldinho Gaúcho. Para mim, no meu conceito, ele foi um dos melhores jogadores. E vou limpar essa barra agora, só para a gente fechar de vez. O senhor falou de 4 netas, eu tenho certeza que elas ficariam felizes se o senhor falasse o nome das 4. Bem, eu tenho a Larissa com 27 anos, é minha primogênita neta, maravilhosa, linda, muito bonita, que esse ano ela se forma também na faculdade. Depois eu tenho minha neta, que é a segunda neta, a Lavínia, que ela faz hipismo, ela gosta muito de andar a cavalo, linda, maravilhosa, deixo um beijo para ela também. E tem o meu neto, o Vinícius, que é o Crevellari, que está jogando futebol, já está no Red Bull, que Deus abençoe o Vinícius também, tá? Está com 13 anos de idade e está dando muito orgulho para o vô. E a rapinha do tacho, que é o Bernardo, nós chamamos de B, é um sapeca, 4 anos, muito lindo, maravilhoso, parece comigo. Querido, muitíssimo obrigado pela essa entrevista, viu? Obrigado a vocês, Deus abençoe.